Olá, gente, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje foi um vídeo que eu postei lá na enquete do Instagram e foi o mais votado, que é como estar bem só. E eu acho que sim, eu tô gravando esse vídeo num momento de quarentena, a gente já tá há um tempo nessa, e eu acho que faz todo sentido ter sido um vídeo muito pedido nesse momento. E é sobre isso que eu quero falar, mas sobre estar bem só num quesito um pouquinho mais amplo. Meu nome é Gisele e esse é o Graças a Deusa. A solidão, assim, esse sentimento de solidão, eu acho que é um sentimento que persegue todo mundo, né? Quando eu era pequena, uma das coisas que eu pensava que mais me atormentavam era a ideia de estar só, de ficar só, de morrer só. Isso foi sendo trabalhado aos poucos. Eu não sou muito velha, tenho 23 anos, mas hoje eu já me sinto muito melhor com essa questão de estar só. Eu gosto muito da minha companhia, gosto muito de estar só, mas eu concordo que às vezes isso incomoda, porque às vezes eu também fico me sentindo um pouco chateada com essa situação. E eu acho normal, porque o ser humano é um ser social, né? A gente vive em comunidade, a gente tem essa tendência a se agrupar, a se identificar, a ficar perto dos semelhantes, dos iguais. Então eu acho que ao mesmo tempo que é saudável a gente ficar só, também é importante pra gente aprender a viver em comunidade e também aprender a lidar com a individualidade de cada um dentro das comunidades que a gente vive. O que eu acredito que seja uma dor para muitas pessoas é na questão de relacionamentos afetivos. Eu sei que tem muita gente, eu já fiquei nessa, de se sentir presa em um relacionamento porque você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de que quando aquele relacionamento acabar, você não vai ter mais nada, você não vai ter mais ninguém, você não vai ter mais amigos, nem familiares. Essa insegurança que está atrelada ao medo da solidão pode nos levar a cair em armadilhas tremendas, até mesmo de relacionamento abusivo, porque se a gente parar pra pensar que um relacionamento abusivo é de uma pessoa manipuladora e de uma pessoa insegura, é assim que esse relacionamento se retroalimenta. Então, quando a gente tá inseguro, quando a gente tem medo, quando a gente não quer deixar o novo acontecer, não quer passar por uma dor, que é o do término ou do enfrentar uma possível solidão, um possível não ter mais aquele par e aceita outro tipo de sofrimento para não ter que passar por um outro, porque no fundo é isso, a gente aceita um sofrimento de um relacionamento para não ter que enfrentar o outro sofrimento de não ter aquele relacionamento. Você anula uma dor, que é a dor de possivelmente ficar sozinho, de se reconstruir e de se reinventar e de, querendo ou não, se conhecer. Por isso que tanta gente, eu acho, que quando sai de um relacionamento abusivo e toma consciência de que saiu de um relacionamento abusivo, seja mulher ou seja homem, a gente cria uma força interna muito maior. A gente se liberta muito mais. E aí acho que a gente começa a ter uma outra relação com nós mesmos, de muito mais autoconfiança. E também de solidão e solitude, e tá bem sozinho, porque não é uma dor ficar sozinho, é maravilhoso, gente, sério, desfrutar sua própria companhia é uma das melhores coisas que você pode fazer, porque no fundo, se todas as pessoas que a gente ama morressem amanhã, a gente ia sofrer muito, mas a gente ia continuar vivendo, sabe? A gente ia continuar existindo e a gente ia recriar laços. A gente nasce sozinho e morre sozinho, no fundo. E nessa questão de relacionamento, voltando que eu divaguei um pouquinho no meio, tem gente, inclusive, do outro lado, acho que do lado da pessoa que é abusiva. Vou usar de exemplo o Lucas, acho, o nome daquele loirinho tosco lá do BBB. Enfim. Que ele tinha namorada, ele dizia que já tinha namorado várias vezes, que a namorada sempre perdoava, e também aquele papinho dele com o Patrick lá dentro da casa, tipo, de que no fundo o que importa é elas nos perdoarem, e o resto tudo bem. Do lado também dessa pessoa abusiva, ela também não quer ficar sozinha, ela prefere enganar uma pessoa, ela prefere fazer uma pessoa de palhaço, ela prefere fazer uma outra pessoa sofrer, e mesmo não gostando da outra pessoa, para ter outra pessoa, seja por, sei lá, um troféu, por enfeite, por ego, por egoísmo, do que deixar aquela outra pessoa ir e ficar só e lidar com a solidão dela também do outro lado. Às vezes pode ser um sentimento que se retroalimenta de maneiras diferentes. Só que a gente não pode usar as pessoas como bengalas. A gente tem que ser independente por nós mesmos, sabe? Eu acredito muito na ideia de que a gente é a gente mesmo. Acho que eu conjuguei certo. Quando a gente tá sozinho. Eu me sinto muito eu mesma, eu consigo me manifestar muito melhor enquanto Gisele quando eu tô só. Quando tô eu
sozinha, tranquila, fazendo as minhas coisas. E eu acho que se a gente tivesse um olhar mais pra esse jeito, talvez a gente parasse pra pensar em quem a gente é. A questão da solidão também tem a ver com a liberdade de autoconhecimento. Quando a gente começa a se conhecer melhor através de terapia, através de nós mesmos tendo conversas internas, nos permitindo conhecer coisas novas, nos permitindo fazer atividades e leituras que nos atraem, que nos dão vontade de fazer, esse autoconhecimento é emancipador, porque a gente, quando a gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente gosta da nossa companhia, quando a gente sabe que eu posso estar fisicamente só, eu não necessariamente preciso estar triste, porque tá tudo bem, eu vou continuar vivendo sem ter um par, sem ter alguém do meu lado. E às vezes pode ser muito gostoso, porque essa liberdade do estar só, pra mim, solidão tá muito atrelado à liberdade. Mas assim, quando a gente tá sozinho, a gente tá livre pra fazer o que a gente bem entende, lógico, que não prejudicando os que estão ao nosso redor, mas a solidão nos permite fazer aquilo que a gente quer, de sermos nós mesmos. E isso só é possível ser feito sozinho. Tem coisas que a gente tem que fazer sozinho, e a gente tem que aprender a fazer isso sozinho, pra poder ser livre, pra poder amadurecer, pra poder se emancipar, pra poder ter uma vida saudável, inclusive com relacionamentos amorosos ou sabendo lidar em comunidade. Quando a gente entende a nossa individualidade, a gente consegue respeitar a individualidade do outro. Até porque quando a gente vive em sociedade, a gente tem essa tendência, é natural a gente querer viver em grupos. Só que quando o coletivo cria normas e condutas de como os indivíduos deveriam ser, quando o coletivo quer mudar e moldar o indivíduo, aí nós temos um problema, porque daí as pessoas também perdem a sua capacidade de pensar por si sós. E por muitas vezes isso pode ser um movimento muito mais confortável, no sentido que, é mais fácil só seguir aquilo que me foi dito, do que contestar aquele grupo, talvez me descolar daquele grupo, que também é uma outra dor, você se sentir excluído. Acho que também essa sensação de exclusão tá atrelada ao sentimento de solidão. Ninguém gosta de ser excluído, a verdade é essa, mas rola isso, né? Quando você é diferente do grupo, o grupo, se esse grupo não tem uma cabeça aberta, ele tende a excluir aquela pessoa que não atende essas normas de conduta daquele grupo. E só que aí tem uma repetição de padrão de comportamento, que é de espelho, que nem eu vi num vídeo da Maria Homem maravilhoso sobre solidão e solitude, eu vou deixar aqui na descrição também, que é justamente isso, que a gente tem o outro como espelho e uma repetição contínua, e não como necessariamente um espelho que é natural pra gente moldar a própria personalidade, porque também nós somos espelhos daquilo que nos rodeia, nós crescemos e nossa personalidade também depende daquilo com que a gente foi criado. E aí eu digo, do que adianta estar num grupo ou estar com um par romântico, que seja, amigos, e não poder ser você mesmo, e não poder exercer a sua liberdade, para não poder se conhecer. Eu acho que uma vida sem esse autoconhecimento profundo, sem saber quem você é uma vida perdida, é uma vida vazia. E a gente precisa conhecer a nós mesmos. E a solidão mais profunda e o autoconhecimento mais profundo tá na nossa mente. Quando a gente pensa sozinho, pensa por conta própria, faz esses questionamentos sozinhos, que depende de passar tempo sozinho, reflexivo, observação, a gente pode, provavelmente ou possivelmente, vai repetir modelos sem questionar e sem desenvolver essa personalidade por completo. A gente tem que olhar muito isso se a gente não tá num relacionamento, ou relacionamentos, no geral, como parasitas ou para compartilhar. Pra mim, a gente tem que compartilhar e não querer sugar dos outros e não querer usar o outro como bengala porque eu tenho medo de ficar comigo mesmo. Por que você não... A gente não deveria ter medo de ficar com nós mesmos, a gente não deveria ter medo de se conhecer. É um processo doloroso. Por isso que muita gente tem resistência com terapia, mas a terapia nada mais é do que autoconhecimento e é esse processo de internalização. Se forçar a fazer coisas sozinhos, sair de uma zona de conforto. Se você te traz desconforto a ideia de, sei lá, ir no cinema sozinho, de sair pra comer sozinho, de sair na rua sozinho pra fazer qualquer coisa, você tá acostumado a fazer isso com outras pessoas, você sente sempre a necessidade de fazer coisas normais acompanhado dos outros, se obrigue, se tire da zona de conforto e faça coisas sozinha. E não permaneça
em grupos só porque é mais confortável estar em grupos do que sair de grupos ou de relacionamentos. Porque no fundo, às vezes estar em um grupo pode mascarar um medo de solidão também. Eu me sinto muito mais feliz, talvez, estando sozinha e bem comigo mesma, tendo menos relacionamentos ao meu redor, mas relacionamentos muito mais saudáveis, do que ser mega popular ou ter um namorado ou uma namorada que só vai tá lá de enfeite pra mim, sabe? Pra alimentar mais o meu ego ou pra servir de bengala pra uma insegurança minha. Agora, sobre a quarentena, o que eu posso dizer é treinamento hardcore aí pra quem mora sozinho, quem não tá acostumado a estar sozinho, eu acho que é pior. Porque tem gente que realmente não suporta a solidão. Eu entendo que na quarentena isso se potencialize, mas eu tentaria usar isso como uma oportunidade para esse autoconhecimento. Fazer outras atividades individuais e tentar ficar feliz com a sua própria companhia. Uma coisa que eu acho que ajuda muito também nessa interiorização é a meditação. Acho que um dos principais propósitos da meditação é o silenciamento da mente e voltar-se para dentro de si. Para além dessa questão de esvaziar os pensamentos, eu gosto também quando eu tô entrando no processo meditativo, quando eu tô num dia que minha cabeça tá muito agitada e eu sento para meditar, eu consigo perceber o que tá mais latente na minha mente. Então assim, meu Deus, porque tô pensando em política, na situação política do Brasil, tô pensando em, sei lá, no trabalho, tô pensando na minha família, tô pensando o quê? Esses pensamentos que vão vir na sua cabeça no começo da meditação dizem muito do que tá passando de você. Procurar terapia, tem muito psicólogo atendendo online, eu acho que é muito importante. Procurar assuntos, se questionar, no sentido também, eu gosto disso, legal, mas por que será que eu gosto disso? Então se questione os seus próprios gostos, se questione os seus próprios vertentes políticas de pensamento, por as suas afinidades de amizades e repense também os relacionamentos que estão ao seu redor. Por que talvez você esteja dentro dessa lógica? Não seja ruim ou, bom ou ruim, não é para atribuir valor necessariamente, mas entender por que você faz parte daquele núcleo. E entender qual ser humano você é e qual ser humano você quer ser. E aos poucos essa autoconfiança vai brotando dentro de você. E na quarentena eu queria principalmente deixar um recado aqui. Esse momento vai passar. E aprender a estar bem só é libertador. E vai muito além do momento de quarentena. Provavelmente deixei de falar muita coisa, é um assunto muito amplo. Depois eu talvez possa fazer outros desdobramentos desse assunto. Mas acho que por enquanto é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Porque, gente, isso, primeiro que eu acho que é um vídeo que as pessoas estão precisando ouvir. Eu acho que tem muita mana que tá em relacionamentos ruins, ou abusivos, ou tóxicos, que precisam ouvir isso. Mandem pra elas, pra suas amigas. Eu espero que tenha ajudado. Comenta aqui se você se identificou com o que eu disse. Se inscreve no canal também, gente. Não custa nada, de graça. Vem e fica já de olho nos vídeos que eu vou gravar. Então é isso, gente. Um beijo. Falou!